the governor of Palestine. Ele não era o governador da Palestina. Jesus had no human authority whatsoever. Jesus não tinha qualquer autoridade humana. But when Jesus spoke, Mas quando Jesus falava, it was real words coming from a real heart. eram palavras verdadeiras saindo de um coração verdadeiro. And that carries more authority than anything else on the planet. E isso traz mais autoridade do que qualquer outra coisa que você possa ter. So just be real. Então, seja real. You'll have plenty of opportunities to talk to people. Você vai ter muitas oportunidades para falar com as pessoas. Spiritual hunger is a universal reality, Fome espiritual é uma realidade universal. as is boredom with religion. E também o tédio com a religião. If you come at them with religion, their eyes glaze over. Você sai da religião, os olhos estão meio embaçados. Come at them with Jesus, Mas vem com Jesus and people interested. e as pessoas vão ter interesse se você tem Jesus. Okay? That help? Yeah, I'm not involved with the study anymore. Anybody else over here? This will be last one. Then we'll Então, have a break vamos before fazer dinner. essa última pergunta aqui. Tô meio encabulada de perguntar. It's kind of embarrassed to know how to ask the question. That's okay. Take your time. Como é que, nesse estilo de vida, nessa jornada, como ele se refere, se aprende sobre o Senhor Jesus? Sobre Jesus, se não é através de pregação da palavra, de estudos bíblicos, que é aquilo que a gente está acostumado. Se meramente é tão grande o poder de demonstrar o amor e ser amado por esse ser que nos ama incondicionalmente, é a chave de você atrair pessoas. In this style of life that you're describing, of relating to other people and being loved and loving other people, how do people learn about Jesus? Because we're used to Bible studies and preaching and so forth. So how do people learn about the unconditional love? How do you learn more about Jesus if it's just by relationships? Okay. Yeah, fair enough. Boy, there's a million ways we learn, isn't there? Tem milhões de maneiras para aprender. At the core of it needs to be that we're learning from Him. Na essência de tudo, nós precisamos estar aprendendo dele. A number of scriptures in the New Testament Várias escrituras no Novo Testamento talk about us not needing teachers. falam que nós não vamos precisar mais de mestres. No one needs to run to his neighbor saying, "Know the Lord." Não precisa ir falando um com o outro, conhece o Senhor. For all will know me, from the least to the greatest. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. That's Hebrews 8. Isso está em Hebreus 8. 1 John talks about you have an anointing from the Holy One, Em 1 João fala assim que cada um tem, você tem a unção so do that you Senhor. know truth and error. Aí você vai conhecer a verdade e o erro. That's why you can hear something, É por isso que você pode ouvir alguma coisa, and something inside says, that is not right. mas algo dentro de você diz, isso aí parece que não está certo. Or something inside says, it's the truth. Ou alguma coisa dentro de você diz, não, esta é a verdade. Religion teaches us to ignore that. A religião nos ensina a ignorar isso. Trust us instead. Confie em nós. We who are Bible scholars. Nós que somos We can tell estudiosos you da the Bíblia, nós podemos falar qual é a verdade. Normal people get it wrong. As pessoas normais vão atrapalhar tudo, não vão conseguir entender. Normal people will get off into error. As pessoas normais vão pegar um grande engano. The fact is, normal people don't get off into error. A questão é que as pessoas normais não entram em erro. The people that get off into error As pessoas que entram em erros, heresias, are people trying to lead other people somewhere. são as pessoas que estão tentando levar outros para algum lugar. Jesus said, "My sheep know my voice. Jesus disse que as ovelhas conhecem a minha A voz. stranger they will not follow." Um estranho eles não vão seguir. So primarily our teaching needs to come through our relationship with God. Então, basicamente, nossa instrução tem que vir do nosso relacionamento com o Pai. But that doesn't mean Mas isso não significa that there are books que não precisamos de livros and teachers ou mestres and places to go
lugares onde nós vamos to help us learn better the things God's showing us. para aprender melhor as coisas que Deus quer nos mostrar. And that's why I write É por isso que eu escrevo and why I travel. e por isso que eu viajo. But there's a difference between coming to a teacher Agora, tem uma diferença entre ir a um professor to supplement what God's showing you para complementar o que Deus está nos mostrando and going to a teacher as a substitute. e ir para um professor For God, como not teacher. substituto. That our confidence then begins to be in someone else Aí nossa confiança passa a ser em outra pessoa or some theology. ou algum tipo de teologia. Like I hear a lot today about the grace message. Eu ouço muito hoje sobre a mensagem da graça. And they'll say, Wayne, you teach the grace message. Eles perguntam, você ensina a mensagem da graça? Grace is not a message to me. Graça para mim não é uma mensagem. Grace is a reality inside the nature of God. Graça é uma realidade dentro da natureza de Deus. If I become an advocate for the grace message, Se eu começo a ser um defensor da mensagem da graça, I'm no longer an advocate for Jesus. aí já não estou mais representando Jesus. I want people to come alive in Him. Eu quero que as pessoas tenham vida nele. Now I can talk about grace, Eu falo sobre a graça, talk about how to grow in relationship, eu falo sobre crescer num relacionamento, but I'm never looking to be the substitute for someone else's journey. mas eu não quero ser o substituto para a jornada de outra pessoa. And I think any good teacher Eu penso que qualquer bom professor is going to help you know Him, vai ajudá-lo a conhecê-lo. not try to take His place in your life. Não vai tentar tomar o lugar dele na sua vida. And when we have that straight, Nós temos when we have that straight, se nós entendemos isso, then you can read, você pode talk to ler, people, conversar com as listen pessoas, to audio. você pode ouvir mensagens em áudio. I mean, I do all of that. Eu faço tudo isso. I read hundreds of books a year. Eu leio centenas de livros por I ano. interact with people who see things differently than I do. Eu interajo com pessoas que veem as coisas de maneira diferente. I listen to podcasts and teachings, Eu ouço transmissão de mensagens, de ensinamentos. sometimes encouraged by someone else's journey, Às vezes eu me encorajo com a jornada de uma outra pessoa. and sometimes to collect material for bad examples. Às vezes eu vou juntando material para dar o exemplo do que não deve ser feito. But it's all good. There's a lot of ways God will bring input into our lives. Mas tem muita maneira que Deus traz entrada para a nossa vida. But at the heart of that Mas bem no coração de tudo isso has to be the Holy Spirit tem que ser o Espírito Santo, saying, this is true, dizendo, isso é verdade, this is not true. isso não é verdade. Grab this, Pegue isso, let this go. mas deixa aquilo de lado. For most of our church history, Para a maior parte da história da igreja, the church has wanted to be that referee. a igreja tem procurado ser esse substituto. We'll decide what's true or not. Nós vamos decidir o que está certo e o que está errado. I know some pastors Eu conheço alguns who pastores don't let anybody in their congregation que não permitem que ninguém na congregação, read books that are not on their approved list. que a congregação leia livros que não estejam na lista dos livros aprovados. I know because I get letters from them. Eu sei porque eu recebo cartas de pessoas. How dare you let people in my church read your book? Como que você deixa as pessoas na nossa igreja ler seus livros? I don't. When people order a book from me, Quando as pessoas me pedem um livro para I comprar, don't go back to their pastor to get permission. eu não vou ao pastor daquela pessoa para pedir permissão para mandar o livro para eles. The fact is, up until 50 years ago, Até 50 anos atrás, we had gatekeepers in the body of Christ nós tínhamos porteiros no corpo de Cristo, who determined what you could read or listen to. que determinavam o que você podia ler, o que você podia ouvir. The internet has blown that up. Agora a internet já There are no acabou com isso. There are no gatekeepers anymore. Agora não tem porteiro mais. The Holy Spirit in you O Espírito Santo dentro de você has to be your gatekeeper. tem que ser o porteiro. You can read anything. Você pode ler qualquer coisa. There's some wonderful things on the internet that would never have been published Tem coisas maravilhosas na internet que nunca foram publicadas, that are beginning to connect and encourage the family. que estão começando a fazer conexão e encorajar a família de Deus. There's a lot of garbage on the internet Mas também tem muito lixo na internet, that feed our pride and our divisiveness. que alimenta o nosso orgulho e nossa tendência de dividir. It comes with good and bad. Vem coisas boas e coisas ruins. Read with a discerning ear.
Leia com um coração de discernimento. There were a group of Christian bookstores in America. Tem um grupo de livrarias cristãs nos Estados Unidos, The Baptists owned them. pertencem aos batistas. And they've been selling the shack for 6 months. Eles estavam vendendo a cabana por 6 meses. And then some of the theologians said, you know what, this is not a good book. Aí alguns dos teólogos falaram assim, esse livro não é bom. This could lead our people astray. Isso poderia enganar o nosso povo. We shouldn't be selling this in our bookstore. Nós não deveríamos vender esse livro nas nossas livrarias. So they had a big fight. Então tiveram uma grande briga. The theologians Os teólogos got together with the bookstore owners se reuniram com os donos das livrarias to ask this question. para fazer essa pergunta. Is there enough error in the shack Tem bastante erro na cabana to rise to the level of heresy? que chegue ao ponto de heresia? And after 2 days, Depois de 2 dias, they decided there wasn't. aí resolveram que o erro não era tanto. So they left it in the shops. Aí deixaram nas livrarias. But they put a little note above it. Aí colocaram uma notinha em cima. This book is very controversial. Esse livro é muito controversial. It should be read with discernment. Deveria ler com muito discernimento. And we laughed. E nós demos risada. Like every other book in here shouldn't be read with discernment. É como se os outros livros também não precisassem ler com discernimento. They should all be read with discernment. Tudo deve ser lido com discernimento. Does that answer your question? Isso respondeu a sua Let's pergunta? take a break and have dinner. Então, God bless you guys. You've been very patient Deus today. abençoe, vocês foram pacientes, vamos ter um intervalo para o jantar. Obrigado.